Boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui reunidos com mais um conteúdo exclusivo para levar até você uma palavra de edificação. Durante essa semana estamos falando sobre cura e você é muito bem-vindo aqui nesse canal. É sempre bom estarmos juntos, reunidos, com o objetivo de crescermos no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, para que em tudo tenhamos ampla suficiência. Nós sabemos que só a palavra de Deus pode de fato nos colocar nesse patamar de ampla suficiência, portanto estamos aqui conectados. Você já sabe, mas não custa repetir, todos os dias tem live às 11 horas da manhã e às 23 horas, de 12 em 12 horas, como remédio, uma dose certa para imunizar você contra os intempéries do mundo. A palavra de Deus, ela foi enviada do céu para nós, ela nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal. Por isso, precisamos de fato renovar a nossa mente pela palavra todos os dias. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha desde o início. Um abraço especial para a tia Ângela, a Andréa Paixão, a Vitória Calisto, que está aí também, a Sil, que não nos deixa de nos acompanhar, também a Alessandra, lá direto de Juiz de Fora, está aí com a gente também, a Monique, sempre presente, a Camila Santiago, a nossa correspondente aí direto de Maceió, está sempre com a gente também, a nossa assessora, a Tainá, está aí conosco também, sempre presente. Quem mais está com a gente? Tassiana, um milagre, claro, direto de Petrolina, Pernambuco. Gisele Braga também não perde uma. Rafael está aí com a gente hoje. Thalita, todo mundo conectado comigo. Gente, vamos lá, estamos quase em 50 já. Deixa eu falar algo para você de maneira bem especial. Veja, nós fizemos agora alguns posts de divulgação das nossas lives dessa semana, falando sobre cura, e já foi postado aí mesmo no meu perfil do Instagram. Você pode lá reproduzir, você pega o print da tela no story e pode repostar no seu story, ou pode fazer uma repostagem direta do nosso feed lá também, onde tem um texto e um post de divulgação. Então, você já está munido com tudo isso, agora a gente pode realmente começar o nosso conteúdo exclusivo. Durante essa semana falando sobre cura divina, um assunto que é tremendamente importante. Você sabia que na Nova Aliança ou no Novo Testamento não existe uma só promessa sobre cura? Não existe na Bíblia, no Novo Testamento, uma só promessa sobre cura. Não tem, e Deus não vai curar. Sabe por quê? Obviamente porque Ele já curou, Então, sobre as pisaduras de Cristo nós fomos sarados, nós fomos curados. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele fez expiação pelos nossos pecados, expiação pela nossa doença, expiação pela miséria que se abatia sobre nós. Por causa da maldição estávamos condicionados a isso, mas Cristo nos arrancou da maldição e nos colocou no lugar de paz. Isso é que importa pra gente. Agora, por meio do conhecimento, nós tornamos essas verdades vitais na nossa vida, São verdades legais que Jesus já conquistou. Por meio do conhecimento e da fé, transformamos isso de maneira vital em nossa vida. Veja, nós falamos de manhã que uma das maiores dificuldades das pessoas em relação à cura divina é saber se é ou se não é a vontade de Deus curar e de onde partem as doenças. Qual é a origem das doenças, Essa é a grande dificuldade das pessoas, Elas não entendem ao certo se a doença vem de Deus, se não vem de Deus, Agora veja, se a doença ela progride sempre para a morte, e aí é que entra a grande confusão da coisa toda, é que a gente aprendeu que quem dá a vida é Deus, só quem pode tirar a vida é Deus. É isso que a gente aprende quando criança, que quem dá a vida é Deus e quem pode tirar essa vida é Deus. Veja, então se eu digo que quem dá a vida é Deus, quem pode tirar é Deus, eu estou afirmando que Deus é que dá a vida e Deus que mata, de certa forma, que tira a vida, É bem comum, talvez você acredite que não acredita nisso, mas no fundo você acredita. Porque quando alguém bom morre, quando alguém que você considera bom morre, quando algum crente morre, você diz: o Senhor o levou para si, o Senhor o tomou para si, É bem interessante essa colocação, porque a gente fala sobre o Senhor o tomou de uma maneira carinhosa, dizer que Deus matou, E a gente vai precisar tomar um posicionamento sobre isso. Será que Deus realmente tomou aqueles que morreram em Cristo? Será que foi Deus o responsável pela morte deles? Isso tudo são questões que, se a gente não alinhar na nossa mente, a gente não vai conseguir realmente usufruir desse benefício tão maravilhoso que é a cura divina.
Por quê? Porque aquilo que nós pensamos, de fato, que ocupa a nossa mente, é o que vai determinar as nossas crenças. E as nossas crenças vão determinar as nossas confissões. E as nossas confissões, por sua vez, elas constroem o mundo à nossa volta. Então, se a nossa mente não estiver ajustada acerca do caráter de Deus, por exemplo, a gente vai pensar, por exemplo, nessas questões de Deus levou, né? Então, se Deus levou, foi Deus responsável pela morte de fulano, de Beltrano e Cicrano. Então, se eu digo, não, mas Deus não é responsável pela morte, mas Deus levou, né? Bom, como fica isso, né? Porque a doença, ela progride para a morte. Tem gente que não acredita que Deus coloca a doença, mas acredita que quando alguém bom morre, ou alguém, entre aspas, crente morre, é responsabilidade de Deus. Então, fica complexo. Isso tem que ser ajustado na nossa mente. Essa condição de crença tem que ser ajustada na nossa mente para que a gente possa realmente usufruir desse benefício. Veja, qual é o grande problema das pessoas que acreditam que Deus é que coloca a doença? Porque se Deus colocou a doença, Ele é responsável pelo meu problema. Imagina, eu sou acometido de uma enfermidade, você ou alguém que você conhece está acometido de uma enfermidade grave, né, incurável, vamos botar dessa maneira. Alguém foi acometido com uma enfermidade gravíssima, né, que para a medicina, para os olhos naturais, não há cura. Bom, pois bem, se essa pessoa recebeu um diagnóstico de uma cura, ou de uma doença que não há cura, e a gente acredita que é Deus, como é que eu vou procurar Deus, que é o causador da doença, para resolver o problema? Né? Será que Deus amanheceu, sei lá, com um temperamento desajustado? E disse, hoje eu vou ver quem eu vou atormentar. Vou botar uma doença para ver se ele vira para mim e diz, pelo amor de Deus, tira, quer dizer, pelo amor de Deus não, pelo amor de ti mesmo, né? Tira essa doença, por favor. Bom, enfim, veja que as nossas crenças é que são desajustadas. E essas crenças precisam ser ajustadas pela palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus. Então, se eu não ajusto essas crenças pela palavra, a minha fé está abalada, está desequilibrada e dificilmente eu vou conseguir êxito, né, naquilo que eu estou professando. Então eu preciso ajustar essas coisas. Agora imagina, se Deus é o teu problema, se Deus é a causa, se a doença veio de Deus, se Deus é a fonte do problema, se Deus é o causador disso, se Deus é o teu problema, quem vai ser a tua solução? A quem você vai recorrer, né? Me diga, a quem você vai recorrer, se Deus é que é o teu problema, né? Eu quero contar uma história para você, é uma parábola que eu mesmo criei, de vez em quando eu crio essas parábolas para ajudar o entendimento. Veja, imagina que você, né, morasse numa grande cidade como Belo Horizonte, passasse num concurso público e fosse indicado para morar numa determinada cidade do interior. Aquela cidade tem uma vaga sobrando, seja por que for, né, para juiz, por exemplo, né? Beleza, pega aí pela fé. Então, você passou num concurso e foi indicado para determinada cidade. Aí você vai estudar sobre aquela determinada cidade e você descobre algumas coisas interessantes. Primeira delas, aquela cidade é uma cidade pequena, de poucos habitantes, e que os últimos 2 juízes que estiveram por lá morreram e foram suspeitos de assassinatos por envenenamento. Os últimos 2 juízes. Você seria, teoricamente, a terceira vítima, né? Imagina isso. Você descobre que os últimos 2 juízes que foram para aquela cidade morreram por envenenamento, né? E nos relatos, você pesquisando, vai buscar o inquérito, descobrir como é que foi isso, você descobre que a pessoa que eles tiveram contato, assim que chegaram na cidade, foi o médico da cidade. Um homem muito solícito, e todas as vezes que alguém de fora chegava, esse médico fazia a primeira visita, né? E sempre levava algo de cortesia. E curiosamente os 2 juízes morreram. Aí você diz, eu não ligo para isso, eu não tenho medo disso. E vai morar nessa cidade. Pronto, você se muda. Quando você chega nessa cidade, né, onde só tem um médico, um único médico, você chega na cidade, sua campainha toca e você abre e é o médico te visitando, te dando as boas-vindas. E ele traz para você um bolo de presente, né? Bolo com café com leite, quentinho para você. Diz, olha, nós somos seus vizinhos aqui. Sei que você é o novo juiz e eu sou o médico da cidade, né? E eu vim aqui te dar as boas-vindas. Te dei um bolo e café com leite.
Aí você fica meio descabriado, não sabe se usa, se não usa, mas enfim. Você come o bolo e toma o café com leite. Ele vai embora, você vai para a cama dormir. E quando chega na madrugada, você começa a passar mal. Passa mal demais. E aí a tua esposa ou teu esposo diz assim: ó, só tem um jeito. Vamos chamar o médico da cidade. E sabe quem é o médico? É exatamente o bendito que te deu o bolo com café com leite. Eu te pergunto, se você estivesse nessa condição, você iria com segurança atrás do único médico da cidade em busca da sua cura? Fala pra mim aí. Pedro, parece que tá travando, Pedro. Tenta abrir a porta ali e deixa aberta, por favor. Me responde aí, você iria atrás do médico dessa cidade confiadamente para buscar a sua cura? Me conta aí. Iria ou não? A Tassi disse que nada, vou não. Quem mais aí? O João aí, hein, João? Saudade de ti, cara. João disse que não, né? A Laurinha também disse não. Tia Ângela, de jeito nenhum, vou não, né? Diogo também disse eu não vou. Tassi não vai também. Gisele Braga, de jeito nenhum. Esquece o médico, de jeito, maneira, vou não. Não mesmo. Pois bem, esse é o mesmo sentimento daqueles que acreditam que Deus é o responsável por botar a doença. Como é que, se você acredita que ele foi o responsável por botar a doença, como é que você vai confiadamente atrás dele, atrás da cura? Né? Se você acredita que quem pode resolver o seu problema é quem causou, você criou um problema para si mesmo, né? Fica difícil você confiar, né? Então veja, as pessoas acabam não confiando em Deus de maneira intuitiva ou mesmo pelo seu subconsciente, porque no fundo carregam crenças de que Deus é responsável pela própria doença. Então, se você acha que Deus é o seu problema, meu irmão, de forma nenhuma você vai encontrar nele solução. Essa é a primeira coisa que você precisa ajustar na sua mente, se você quiser encontrar cura, é tirar definitivamente da sua mente qualquer possibilidade de que tenha sido Deus o causador do problema. Essa é a primeira coisa que precisa resolver dentro de você. Tirar qualquer resquício de pensamento de que tenha sido Deus o causador das doenças ou o causador da morte, né? Deus é bom e Deus não muda. Isso aí tem que ser prego batido de ponta virada. Se você não chegar a esse entendimento, tirar qualquer tipo de resquício de dúvida em relação a que Deus possa, porventura, em algum momento ter causado isso, você dificilmente vai conseguir buscar nele a resposta que você tanto precisa. Então, aquele que é a tua solução não pode ser a causa do teu problema. Aquele que tem a solução para você não pode de jeito nenhum ter sido a causa do teu problema. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ajustar isso na sua mente. Deus não tem nada a ver com doença. Deus não tem nada a ver. Ah, pastor, mas e Jó? Né? As pessoas sempre falam sobre Jó. Durante essa semana nós vamos falar sobre Jó. Ah, pastor, mas e Paulo com seu espinho na carne? Pois bem, nós vamos falar sobre Paulo e o espinho na carne. Pastor, e aquele rapaz que Jesus disse que ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus? Bom, nós vamos ver a história desse rapaz também. Ou seja, nós vamos ter que mergulhar nas escrituras e tirar qualquer resquício disso, qualquer possibilidade de você imaginar que Deus esteja por trás da doença ou de qualquer mal que seja. Agora veja, por que as pessoas chegam a essa conclusão? Que Deus mata ou que Deus está por trás de doenças ou coisas parecidas, né? Porque as pessoas não conseguem fazer uma interpretação clara da Bíblia, né? No seu contexto geral. Para eles, Bíblia é Bíblia e tanto faz. Se eu abrir, Pai, fala comigo em nome de Jesus, amém, e para mim não importa. Veja, a Bíblia foi escrita em tempos diferentes, para pessoas diferentes, por pessoas diferentes. Ainda que toda a escritura seja inspirada por Deus, ela foi destinada a pessoas diferentes, em épocas diferentes, para propósitos diferentes. Então eu não posso pegar qualquer versículo isoladamente, de qualquer maneira, e criar uma doutrina
para justificar as minhas crenças. Porque nós já vimos aqui na live pela manhã, e se você perdeu, você tem a oportunidade de revê-la aqui mesmo no Instagram, ou amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no meu canal do YouTube, as lives sobre cura já estarão lá para você desfrutar. Você vai ver que, infelizmente, as pessoas, por falta de conhecimento, acabam perdendo, né, o benefício de serem curadas, né? Porque não tem entendimento. Acabam colocando a culpa em Deus sem o conhecimento bíblico, sem a revelação bíblica, sem o entendimento claro das coisas. Agora veja, a primeira coisa que a gente vai precisar entender então é que Deus não tem nada a ver com essas doenças. Mas pastor, na antiga aliança existe um monte de textos que fala que Deus matou, que Deus colocou doença, que Deus fez o mal. E aí, como fica isso? Não é a Bíblia? É a Bíblia. Hoje está bem friozinho aqui, um cafezinho quente cai bem demais, viu? Café com leite quente. Delícia. Veja, como é que eu posso falar o que Deus faz e o que Deus não faz, né? Quem pode me dar essa resposta? Quem pode, com clareza, dizer e deixar claro, ó, Deus faz isso e Deus não faz isso? Veja, eu gosto de dar um exemplo bem simples, né? Você vai entender. Quem aqui já ouviu falar de uma mulher chamada Princesa Isabel? Quem já ouviu falar dessa bendita aí? Princesa Isabel. Alguém aí já ouviu falar de Princesa Isabel? Quem pode me dizer com precisão quem foi Isabel? Quem é Isabel? Fala aí comigo. Os estudiosos de história aí, fala comigo. Quem foi Princesa Isabel? Filha de quem e o que ela era? Me conta aí. Quem pode me dizer aí? Quem era a Princesa Isabel? Você, Glaucia? Não era você, Glaucia. Né? A Camila Santiago está dizendo que foi ela que aboliu a escravidão. O Pedro Pacífico também está dizendo que foi ela que aboliu a escravidão. Libertou os escravos, foi a resposta da Tassiane. Gente que tem o Espírito Santo ama cafezinho. É verdade, né? Libertou os escravos. Ela era filha de quem? Quem se lembra aí? Libertou os escravos, abolição da escravatura. Princesa Isabel era filha de quem? Vamos lá. Vamos ver aí, gente. Rapaz, vocês estão ruins de história, hein? Cadê o Rafael Luque? Rafael Luque é bom de história. Ele me falou hoje à tarde que era bom de história. Vamos lembrar aí, gente. Meu comentário que não está subindo. Libertou os escravos, aboliu a escravidão. É porque são muitos comentários, tá demorando subir mesmo. Tá tudo certo. Vamos lá. Libertou os escravos, foi ela mesma. É a filha do Dom Pedro II. É a filha do Dom Pedro II. Muito bem, é ela mesma. Agora eu pergunto, quem aí poderia me descrever com precisão Isabel? Bom, características físicas e personalidade, caráter. Quem poderia me descrever com precisão? Com precisão. Características físicas e caráter. Quem aí poderia me descrever com precisão? Tem alguém que seria capaz de descrevê-la com precisão? O pai dela. Alguém disse aí, Abraão disse que ela assinou a Lei Áurea. Ela é filha de Dom Pedro II, tá aí, sim, é verdade. Agora começou a aparecer. Então me diga, alguém poderia descrever ela com precisão? Sim ou não? É só para trazer uma luz a uma coisa para você. A tia Ângela está dizendo que ela é autoritária. Como é que a senhora sabe, tia? Ô gente, deixa eu adiantar o processo aqui para ficar do tempo. Veja, só teria chance de falar com precisão hoje, para mim, aqui, agora, com completa precisão sobre como ela era, características físicas e temperamentos ou caráter, alguém que tivesse vivido com ela em seu tempo, pessoalmente, e não é só ter conhecido, não, teria que ter vivido mesmo ali, ó, intensamente com ela e que ainda estivesse vivo hoje. Veja, a única pessoa que seria capaz de descrever com precisão quem é Isabel seria alguém que tivesse vivido com ela intensamente
e que ainda estivesse viva hoje, essa pessoa. Do contrário, seriam apenas especulações ou estudos teóricos de pesquisa, né? Para dizer com precisão, dizer, ei, eu sei, eu estava com ela, eu sei o tom de voz, sei o cabelo, sei a cor dos olhos, sei tudo. Teria que ter vivido com ela intensamente e que tivesse vivo hoje ainda. Senão, não tem condição. Veja, e eu te pergunto, da mesma maneira, quem pode descrever Deus com precisão? Quem pode descrever Deus com precisão? Eu sei que é um exemplo bem simples, parece coisa de menino, de criança, mas vai trazer um raciocínio lógico para você que você vai entender o que eu quero dizer. Quem poderia hoje descrever Deus? Só alguém que tivesse vivido com Ele em todo o tempo, intensamente, na sua eternidade, e que continuasse vivo hoje. Essa seria a única pessoa capaz de descrever, dizer, eu sei como foi Deus, como é Deus, eu sei, eu vivi com Ele e eu continuo vivo hoje para dizer para você quem é Deus. Me diga quem é essa pessoa. Só tem um, meu irmão, o nome dele é Jesus de Nazaré. Esse é o único. Deixa eu te dizer, quem mais pode falar sobre Deus? Jesus ou Moisés? Hã? Quem pode falar melhor sobre Deus? Jesus ou Moisés? Moisés viveu com Deus? Não, Moisés teve uma experiência com Deus durante um tempo. Durante um tempo. Para ser mais exato, um período de 40 anos. Jesus viveu a eternidade com Deus. E está com ele ainda. Abraão, não. Os profetas, não. Isaías, não. Então veja, o único capaz de falar sobre Deus com precisão é Jesus de Nazaré. Ponto final. Então, se eu pego algo que foi falado por Moisés, se eu pego algo que foi falado por Elias, por Isaías, se eu pego algo que foi falado por qualquer um dos profetas, até mesmo por Davi ou quem quer que seja, e comparo com aquilo que Jesus disse sobre Deus, eu te pergunto, qual a opinião de quem que eu vou ficar? Hã? Eu só posso ficar com aquilo que Jesus disse. Então, meu irmão, deixa eu te dizer, nesse exemplo bem simples que eu te dei, acaba qualquer discussão acerca da antiga aliança. Que lá está escrito que Deus mata. Deixa eu dizer, mas Jesus disse que Deus não mata. Ponto final. Mas Jesus não disse isso abertamente, disse isso abertamente. E ele, pior ainda, ele disse quem é o autor da morte. E não foi uma vez só, não. Ele disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas não foi só esse texto, não. Em João capítulo 8, naquela conversa do versículo 32 em diante, quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 41, ele diz assim, ó, vocês são filhos do diabo, por isso querem me matar, porque o diabo é que é homicida desde o princípio. O que é que ele quer dizer com o diabo é homicida desde o princípio? O que é que Jesus queria dizer com o diabo é que é homicida desde o princípio? É que Deus estava de parceria com o diabo e matando junto com ele? Não, irmão. Jesus disse, o diabo é que é assassino desde o início. Abre a tua mente um pouquinho agora. Jesus está falando para quem? Para os judeus que queriam matá-lo. Em nome de Deus. Os judeus queriam matar Jesus em nome de Deus. Por que judeus matariam Jesus em nome de Deus? Porque eles acreditavam que Deus é que estava matando todo mundo. Bom, se eu acredito que Deus mata, eu sou capaz de matar. Porque eu sou um filho que gosta de obedecer meu pai e imitar o que ele faz. Jesus disse isso. Ele disse, sabe por que vocês querem me matar? Porque vocês são filhos do diabo. Ele é que é assassino, homicida, desde o princípio. Veja, eu vou dizer de novo para você entender. Você vai abrir depois sua Bíblia lá e vai estudar e vai ler direitinho esse texto, tá? João capítulo 8, verso 41. Ele diz assim, sabe por que vocês querem me matar?
Vocês são filhos do diabo. Ele é que é homicida desde o princípio. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amavam. Veja, ele diz, Deus é amor e o diabo mata. Deus é amor e o diabo mata. Agora veja, os judeus que eram religiosos, conhecedores da lei de Moisés, conhecedor de todos os livros dos profetas, eles queriam amar Jesus ou eles queriam matar Jesus? Eu vou perguntar, enquanto eu pergunto, você me responde. Os judeus que eram religiosos, representantes de Deus daquela época, conhecedores da lei de Moisés e de todos os profetas, eles queriam matar Jesus ou queriam amar Jesus? Quem pode me responder essa? Hã? Queria matar ou queria amar Jesus? Fala aí pra mim. Eles queriam matar ou queriam amar Jesus? Me responde aí, por favor. Pronto. A Gleides Campos disse que queria matar Jesus. Pronto. Agora, por que é que eles queriam matar Jesus? Porque eles acreditavam, eles criam que Deus também matava. Bom, se Deus mata, eu posso matar em nome de Deus. Essa é a crença da antiga aliança. Jesus não disse isso para Jesus disse para crente da antiga aliança. A gente mata, a gente quer matar Jesus porque a gente acredita. Ei, Paulo matou gente. Por que Paulo matou gente? Paulo conhecia a lei, Paulo era fariseu, Paulo era o melhor do seu tempo. Por que ele matou o povo? Porque ele acreditava que Deus matava. Deixa eu te dizer, todo mundo que acredita que Deus mata é capaz de matar. Porque se você disser pra mim que Deus mata e você dizer que você não mata, que você é amor, você está se colocando numa posição maior que Deus. Sabe o que é isso? É que a sua alegria me contagia. Tá para entender isso? Aí Jesus disse, ei rapaz, pelo amor de Deus, o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Meu pai nunca matou, né? Agora veja, João capítulo de número 1, verso de número 17, diz assim. João 1, 17. Diz assim, ó. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. A lei foi dada por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Perfeito. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se você pegar antes de Cristo, sem a revelação da nova aliança, não tem verdade. Prova disso é que Jesus falou para os judeus que conheciam a antiga aliança e que creram nele, permaneçam na minha palavra e vocês se tornarão meus discípulos. Eles eram discípulos de Moisés. Eles eram discípulos da lei. Eles eram discípulos da antiga aliança. E Jesus diz, permaneçam na minha palavra e vocês serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade significa que às vezes eles conheciam o que estava escrito na lei, eles conheciam o que estava na antiga aliança, mas não conheciam a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E aí João reitera dizendo, a lei foi dada por Moisés, mas a verdade veio por Jesus. E aí ele faz distinção entre a lei de Moisés e a verdade de Cristo. E aí como é que eu posso agora pegar a lei de Moisés para criar uma verdade para a minha vida? Se ela não serviu para Cristo, se ela não serviu para João, como é que eu vou estabelecer uma verdade sobre aquilo que a antiga aliança diz, sem a revelação de Cristo? Se a própria Bíblia está dizendo, ei, Moisés deu a lei, Jesus a verdade. Pastor, quer dizer que a lei não é Bíblia? É Bíblia, irmão, é Bíblia e precisa demais da antiga aliança. A gente precisa demais da antiga aliança e da lei. Sabe por quê? A lei não é ruim,
Mas a lei tem um propósito. E o propósito da lei nunca foi para a gente fazer uma doutrina sobre Deus. Nunca foi. O propósito da lei é mostrar o quanto nós somos pecadores. Quanto mais eu leio a lei, mais eu entendo a natureza humana pecaminosa. E isso me remete a uma necessidade de um Salvador ou de um Redentor. A lei me conduziu até Cristo. Quando Cristo chega, ele me resgata da lei e me leva para a graça. Me mostra a verdade. Me santifica na verdade por meio do Espírito Santo. Fazendo-me entender. Eu falei durante a semana passada inteira que Satanás criou no mundo o império das trevas. E trevas na Bíblia significa ignorância ou falta de conhecimento. Então veja, se o império das trevas estava até Jesus ressuscitar, que significa que o diabo manipulou todos os habitantes da terra, desde o dia que Adão caiu até o dia em que Jesus ressuscitou, triunfando gloriosamente sobre principados e potestades. Ele os escravizou por meio da ignorância, principalmente botando em Deus a culpa da morte dos inocentes. Satanás sempre fez isso. Ele deu um tapa, escondia a mão. Ou seja, ele fazia o negócio acontecer, estimulava os homens à morte e à destruição, e quando isso acontecia, ele ainda botava a culpa em Deus. E ó, foi Deus. Isso foi Deus. Foi Deus. E as pessoas vão crendo nisso. Então a primeira coisa que você precisa entender é que, vamos continuar lendo aqui, a lei foi dada por Moisés, mas a verdade veio por meio de Jesus. Veja, versículo 18, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, é quem nos revelou. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, é quem o revelou. Ou seja, a gente só conheceu Jesus, ou só conheceu Deus, depois que a gente conheceu Jesus. Essa aqui é a verdade. Antes disso, a gente nunca viu Deus, a gente nunca conheceu Deus. Né? A gente precisa entender que a Bíblia é uma revelação progressiva. E essa revelação progressiva não é uma progressividade no caráter de Deus, é uma progressividade no conhecimento do homem. Deus continua o mesmo, porque ele nunca mudou. Perceba que se Deus é imutável, se Deus não muda, se Deus nunca mudou, e hoje em Cristo a gente sabe que ele não põe doença e não mata, é porque ele nunca pôs e nunca matou. Agora, se ele no passado matava e punha doença, hoje ele continua pondo, matando e fazendo a mesma coisa, e no futuro vai fazer também. Agora veja, se Deus não muda, raciocina o que eu vou dizer que vai ser profundo para você. Se Deus não muda, a gente sabe que lá no milênio não haverá doença, porque a gente vai estar para sempre com o Senhor. Se lá no milênio não vai ter doença e Deus não muda, é porque agora não tem e no passado nunca teve. Porque Deus não muda. Deus mudou, agora Deus é outro no milênio. Não existe. Deus é o mesmo no milênio, hoje e no passado. Deus sempre foi o mesmo. Então, se você quiser conhecer Deus do passado, olhe para o milênio. Ele é o mesmo Deus. Quem mudou nesse tempo foram os homens. A percepção humana de Deus. Ou seja, o que os homens achavam sobre Deus mudou. O que Abraão pensava sobre Deus era uma coisa, o que Moisés pensava sobre Deus era outra, e o que Jesus traz de revelação sobre Deus é outra completamente diferente. E eu preciso ficar com aquilo que Jesus disse. Ponto final. Não se fala mais nisso. Deu para entender? Então, quando eu chego a essa conclusão, eu vou entender o que Jesus fez, para que não me reste dúvida, né, de forma nenhuma, de quem Deus é e de que ele não está responsável por coisa nenhuma, né? Veja, ninguém jamais conheceu, entendeu, viu a Deus, percebeu, mas agora ficou claro por meio de Jesus quem Deus é. Quando a gente olha para Jesus, a gente entende quem Deus é. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim. Hebreus 1 diz: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de várias maneiras
aos nossos antepassados por meio de profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, Filho este que ele designou como herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez o universo. O Filho é, ou irradia a glória de Deus, e expressa exatamente quem Deus é. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de quem Deus é. Jesus, aquele Jesus que você conheceu aqui na terra, pelas Escrituras Sagradas, ele é a expressão exata de quem Deus é. Ou seja, aquilo que Jesus fez, Deus faz. Aquilo que Jesus não fez, Deus não faz. Não faz. Jesus é a expressão exata de Deus. Perfeito, sem tirar e nem pôr. Quer saber Deus? Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. É isso. Ele é a expressão exata. Veja, em João capítulo 14, verso 9, Jesus diz: Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pergunta, mostra-nos o Pai? Estou aqui. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora veja, em que momento você viu Jesus botando doença em alguém? Nicodemos, desça dessa árvore, você hoje vai ter um câncer para aprender a não roubar os outros. Foi isso que ele fez. Não, de forma nenhuma. Ao contrário, ele disse, desça daí, eu quero ir na tua casa. Rapaz, se fosse um religioso, nem ia passar perto daquela árvore. Porque tinha ali um publicano pecador. Mas Jesus não, Jesus desça aí, eu quero ir na tua casa. E Jesus em nenhum momento, ele acusou ele, apontou o dedo, falou do zelo, nada. Ele esteve na casa e a presença de Jesus o constrangeu e ele tomou a decisão de dizer, eu me arrependo de tudo que eu fiz e vou devolver o dinheiro dos outros. Só a presença de Jesus. E ele disse, hoje houve verdadeiramente salvação nesta casa. Aleluia. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Jesus é a expressão exata de Deus. Ponto final. Deixa eu te dizer uma coisa. A antiga aliança não expressa quem Deus é. Não expressa. E nem tem esse objetivo. Se tivesse, não estava escrito o que eu estou lendo para você. Né? Então, primeira coisa que tem que estar ajustada na sua mente para você receber cura é saber que Deus não está por trás da doença. Né? Deus não tem nada a ver com isso. Ao contrário. Deus é a tua solução. Né? E se você acha que ele é o problema, como é que você vai buscar nele a solução? Não tem jeito. Né? Você precisa estar completamente livre de qualquer pensamento de achar que Deus está por trás de qualquer doença ou que ele está interessado que eu adoeça para realmente buscar nele a cura, senão você não consegue ajustar a sua fé para isso. Você precisa estar com as suas doutrinas ajustadas. João capítulo 5, verso 19 diz assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho faz. Olha o que Jesus disse. Ele disse, olha, o filho não pode fazer coisa alguma pela sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pronto. Ficou fácil agora de entender o que Deus faz. Basta você olhar o que Jesus fez. Será que Deus disse, olha, eu vou mandar Jesus para lá, mas eu não vou falar para ele que de vez em quando eu mato. Não é para ele não matar. Né? Ele não vai ficar sabendo disso, só vai ficar sabendo disso quando chegar aqui, é que ele vai saber. Então eu vou esconder dele. Não tem segredo entre o pai e o filho. Eles são um. Então aquilo que Deus faz, Jesus faz. O que Deus não faz, Jesus não faz. Ele não faz nada por si mesmo. É o que ele disse. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. E quer saber de uma coisa? Veja o que Deus diz, o que João diz em João 3, 16, 17 e 18. Ele diz assim, veja, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Para aqui um pouquinho. Doença é um tipo de juízo. Juízo sobre o pecado.
Aí a Bíblia diz que Deus não enviou seu filho para julgar o mundo, para exercer juízo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, doença é um tipo de juízo. Deus não veio para botar doença, ao contrário, veio para salvar. E a palavra salvar, que é sotério, é preservação também. Então, fica claro que o objetivo de Deus não é é tirar o que mata. Deus enviou a sua palavra nos sarou e nos livrou do que era mortal, diz o salmista. Agora, para que ele vai enviar a palavra para tirar se ele mesmo está botando? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido, né? Completamente fora de qualquer questão. Colossenses capítulo 1, verso 15 diz: o Filho é a imagem de Deus, ou o Filho é a imagem do Deus invisível, e é supremo sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a manifestação do Deus invisível de forma visível ou corpórea na terra. Ele veio, irmãos, não fazia a sua própria vontade, mas fazia a vontade daquele que o enviou. Né? Então, cada ação de Jesus aqui, cada respirar de Jesus, cada palavra que saía da sua boca, cada gesto, não era dele, propriamente dito. Era uma inspiração divina, era a vontade de Deus em ação. E a gente não viu em nenhum momento Jesus sequer condenando alguém, que dirá pondo doença ou dizendo, não, essa doença eu não vou curar porque essa eu não vou, porque você bem merece o que está passando. Não, lembre-se de pessoas que, por exemplo, como ele chegou no tanque de Betesda, encontrou um paralítico, onde tinha um tanque que vinha um anjo e sacudia as águas, e o paralítico estava ali, ó, anos a fio, estou falando de dias, anos a fio. E ele disse, o que está acontecendo? Ele disse, rapaz, eu sou aleijado, tem um cego, os caras botam o cego na direção assim, ó. Na hora que o anjo diz, o cara, vai! Aí o cego, pá, sai da... Como é que o aleijado chega no tanque? Não chega. Não chega no tanque. E Jesus disse, você quer ser curado? Ele disse, quero. Ele disse, não, levante, pegue e vá-se embora. Anos aquele homem estava lá, ó, aleijado. E Jesus o cura de imediato. Né? Uma mulher também que andava encurvada há 18 anos, Jesus disse, não é justo deixar essa filha de Abraão escravizada por um demônio. Não. E ali 18 anos. Né? E tem pessoas que até hoje estão sofrendo de alguns males, porque acreditam que isso é a vontade de Deus para que eles melhorem em alguma coisa, prosperem. Eu já vi, irmão, infelizmente, ministros conhecidos na internet, na televisão, dizendo assim, olha, Deus quebrou a minha perna. Mas rapaz, eu fico pensando nisso, né? Deus quebrou, não porque Deus me ama, Deus é meu pai, Ele me viu fazendo algo errado, quebrou a minha perna. Imagina se essa moda pega. Imagina você quebrando um dedinho pro filho, o seu filho, quebrando o dedo do seu filho, porque seu filho tirou nota baixa na escola. Né? Ou melhor, perdeu de ano, né? Para dizer que nota baixa é muito pouco. Perdeu de ano, quebra o dedo do teu filho, quebra. Prá! Tem coragem de quebrar o dedo do teu filho porque ele perdeu de ano? Não, não tenho. Eu não tenho. Né? Eu posso ser um pai muito relapso, mas eu não tenho coragem de quebrar o dedo do meu filho, nem a unha eu quebro. Não, eu tenho outras maneiras de corrigi-lo. Corrijo falando, né? Quebrando o dedo? Não. Agora, eu que sou mal, não quebro o dedo do meu filho, e Deus que é bom, bota uma doença? Não, é inaceitável. Né? Jesus disse, gente, né? Se vós sois maus e sabe dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará. Né? Então, fora de qualquer questionamento. Então, existe, irmãos, uma grande quantidade de textos que demonstram o que Jesus fez e que Deus não mata. Né? Jesus é essa manifestação precisa da vontade de Deus aos homens. É a revelação, o descortinamento de quem Deus é. E Deus é exatamente o que ele pensa. É exatamente isso. Logo, Jesus é a manifestação dos pensamentos ou das ideias de Deus. Jesus fez aquilo que estava na mente de Deus. Jesus é a manifestação das ideias de Deus. Deus nunca pensou em matar. Nunca. Nunca. O negócio de Deus é vida. E vida em abundância. Matar não é com ele. Tem o outro lado. Né? Essa história tem dois lados. O bem e o mal. Né? O lado obscuro e o lado da luz. Né? Esses dois reinos estão opostos entre si. Não tem nada que a luz e as trevas estejam em comum. Acordo, nada. Absolutamente nada entre Deus e o diabo. Nada. Não tem acordo, meu irmão. Existe Deus, que é o nosso pai, existe o diabo, que é o inimigo. Né?
E a Bíblia deixa claro quem está de que lado aqui dessa história. E Deus, pode ter certeza, ele está do lado da vida, né? Ele está do lado da cura, ele está do lado da saúde, ele está do lado da prosperidade, ele está do lado do bem-estar, ele está do lado da alegria, ele está do lado da paz. Tudo, irmãos, que diz respeito a coisas boas, Deus está desse lado, né? Deus não tem nada, absolutamente nada de ruim nele. A Bíblia diz que toda boa dádiva, quem fala isso é Tiago no capítulo 1, diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto do Pai das luzes, que não muda, nem sequer sombra de variação existe em Deus. Nada. Então Jesus, como filho, ele vai fazer o quê? A vontade do Pai. Como está escrito em João, por exemplo, 6,38. Eu vou te dar todos os versículos para você ver. João 6,38 diz, Jesus dizendo: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo assim: rapaz, se fosse por mim mesmo, dá vontade de dar um couro nesse caba safado aí. Mas eu não vim fazer a minha vontade, fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, foi Deus que o enviou. E Jesus só fez o bem, né? Hebreus capítulo 10, verso 9 diz: então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Jesus dizendo: estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade. João 14, 31. Mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantemos e vamos embora. Então veja, Jesus disse: eu vim aqui para fazer o que o Pai mandou fazer. Não vou fazer mais nada além disso. Ponto final. João 5,19 diz: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, ele faz apenas aquilo que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o filho também faz. Então veja, Jesus, ele veio expressar a vontade do Pai. Eu quero ainda ler Atos 10, 38. Veja. Diz assim: sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Foi Deus que ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Veja, Deus ungiu com o Espírito Santo o Filho. Ação conjunta da Trindade aqui. Deus ungiu com o Espírito Santo a Jesus de Nazaré. O que aconteceu? Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem. Veja, ele foi fazendo o bem porque ele estava ungido por Deus pelo Espírito, fazendo o bem. Ah, pastor, porque o senhor não sabe, mas doença às vezes é o bem. Irmão, aonde que doença pode ser boa? Aonde que a doença pode ser boa? Não existe doença boa. Ah, porque o cara estava desviado e depois que ele adoeceu, ele voltou para a igreja. E aí foi bom, né? Não foi? Veja, ele pode até no aperto voltar para a igreja, mas dizer que a doença é boa, meu irmão, aí não. Ele poderia ter vindo para a igreja sem doença, sem problema nenhum. Mas, infelizmente, a rebeldia não permite e ele acaba sendo constrangido ou apertado por todos os lados por causa do mal-estar que está vivendo e acaba voltando-se para Deus. Então, vê, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pronto, aqui fica claro quem está de um lado e quem está do outro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então fica claro que toda doença é uma opressão do diabo. Pastor, é uma opressão, é um demônio? Não. Veja, qualquer pessoa que adoece, irmão, não fica feliz. Quando você recebe uma notícia de doença, você já, de qualquer forma, é oprimido com aquela notícia. A doença por si só já é uma opressão para qualquer um. Você dorme bem, acorda com sintoma, você acorda preocupado, opresso. Já é uma opressão. A doença por si só já é uma opressão. E ele está dizendo, de quem é essa opressão? Do diabo. Por que ela é uma opressão do diabo? Por que o diabo oprime as pessoas com a doença? Porque a doença, ela cheira a morte. E o diabo aterroriza a humanidade por medo da morte. Então, a Bíblia diz com todas as letras que Jesus foi por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então não aceite, doença é um inimigo.
Doença não é nada bom para você, doença é um inimigo, é uma opressão do diabo, precisa ser extirpada da tua vida. Você não pode aceitar doença na sua vida, você não pode sequer aceitar qualquer tipo de pensamento acerca de, essa doençazinha está me favorecendo. Não aceite isso na sua vida, porque isso não pode provir de Deus. Jesus nunca oprimiu ninguém, ao contrário. Ele veio exatamente nos libertar das opressões que a maldição nos impôs por causa do pecado. Então, Jesus, ele vem de fato para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Lucas capítulo 4, verso 18 diz: o Espírito Santo está sobre mim, Jesus falando, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, que os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Favor de Deus, a liberdade dos filhos, para que vivamos vida plena, para que vivamos vida abundante. Irmãos, não tem como você viver vida plena com o fantasma da doença te aterrorizando todos os dias. Não dá, não dá, de forma nenhuma. Então fique livre disso por meio da renovação da mente, né? Hoje você viu isso, amanhã nós vamos mergulhar mais a fundo nesse assunto, para que você realmente possa, né, ficar inteirado dessas verdades. Então a primeira coisa que você precisa entender, que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E que ele, quando veio, trouxe à tona a verdade. Quem é que mata e quem é que cura. Ou quem é que põe doença e quem é que cura. Quem é que mata, quem é que ressuscita. O diabo nunca conseguiu ressuscitar ninguém. Deus ressuscitou. Por outro lado, o diabo matou muita gente. Deus nunca matou ninguém. Vamos abrir a nossa caixa de minhoca. Pedro Pacífico, tem alguma pergunta pra gente hoje? Fala comigo aí. Vamos lá. Deus cura o pecador? Cura quando o pecador aceita Jesus, né? A cura já vem instantaneamente no pacote da graça, né? Agora veja, se a pessoa não quiser aceitar Jesus, Deus aceita a cura? Cura também. Se ele tiver fé e receber a cura, ele cura, né? Jesus curou muitas pessoas antes mesmo dele morrer e ressuscitar, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder, né? E ele continua fazendo isso hoje. Agora, não faz nenhum sentido para nós cristãos, entendendo o plano da redenção, levar cura para alguém sem levar salvação, né? É melhor ele ter salvação do que ter cura. Por quê? Porque ele tendo cura, ele pode até estar curado e ir curado para o inferno. Mas se ele recebe salvação, ele pode até nem receber cura, mas ele vai certinho para o céu, né? Uma viagem só para lá para cima e tá tudo resolvido para ele. Então, Deus cura qualquer um que deseja realmente crer na sua palavra. Próximo. Como explicar a morte de um justo por doença ou enfermidade? Veja só. Nós ainda estamos vivendo em um corpo mortal. Esse corpo aqui, ó, ele é perecível. E está sujeito, entre aspas, não sujeito, mas suscetível a todos os intempéries do mundo. Inclusive a própria morte. Agora, é possível a gente vencer isso? Sim, pela fé. Pela fé. Pela fé nós antecipamos. Vai chegar um tempo, e isso é um milênio, que esse corpo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Logo, a gente não será mais tentado e não haverá pecado. Se não haverá pecado, também não haverá as consequências desse. Não haverá miséria e não haverá doença. Isso lá no futuro, no milênio em Cristo. Agora, a Bíblia diz que por meio da fé nós podemos viver os poderes do mundo que há de vir. Ou seja, eu posso antecipar o milênio hoje. Isso é uma prerrogativa ou um privilégio da igreja. Eu posso viver na terra pela fé como se eu já estivesse lá no milênio. Ou seja, livre de doença, livre de miséria. Agora, isso quer dizer
Quer dizer que isso é uma ação, é uma responsabilidade de Deus? Não. Deus já fez a parte dele. A parte dele é a parte legal. Isso se tornou legal quando Cristo morreu na cruz por nós. Agora, nós individualmente temos que tornar isso vital, né? Veja a história de Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi considerado como justiça. Ele era justo. Mas ele morreu aos 175 anos. Mas a Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice. Veja também a história de Moisés. Moisés morre aos 120. Mas a Bíblia diz que suas vistas não se escureceram e nele lhe secou o vigor. O que quer dizer? Veja, eu estou com 45 anos. Se eu tirar esse bendito óculos aqui, eu não consigo ler o que está aqui na minha frente, de perto. Houve um desgaste natural das minhas vistas. Agora eu te pergunto, isso não é o desgaste do corpo? É. A Bíblia diz que Moisés com 120 anos não tinha esse desgaste. E ele estava numa aliança inferior à minha. Veja como é individual essa questão. Então isso parte de indivíduo para indivíduo, né? Cada um vive na fé que tem. O mais importante é saber que tudo está disponível. Mas a fé que tu tens, tenha para ti mesmo, né? Alguém pode dizer, pastor, o senhor está falando sobre cura e só enxerga com óculos. Eu ainda não cheguei lá nesse nível de abandonar o óculos. Pode ser que eu chegue, né? Cada um anda no nível de fé que tem, ok? Vamos para a próxima. Por que uma criança nasce enferma e morre? Pois bem, a questão das crianças, a gente precisa entender isso com muita clareza agora. Se não der tempo para falar tudo hoje, nas próximas lives aí eu vou falar. Veja só. Como eu falei, a doença e a morte é consequência do pecado que está no mundo ainda. Do pecado que foi cometido por Adão. Nós estamos livres desse pecado pela fé. De fato, se a gente for comparar de maneira natural, a gente não tem nada diferente aqui de qualquer outra pessoa que está no mundo. Mas pela fé, eu recebi salvação, pela fé eu recebi a ressurreição do meu espírito, pela fé eu recebi o Espírito Santo dentro de mim, pela fé eu posso viver uma vida plena de saúde divina. Agora, eu não posso ignorar que o mal está no mundo. Agora imagina uma coisa, imagina que pessoas, né, que viveram no mundo, estou dando uma hipótese, tá? Só uma hipótese. Que viveram no mundo, tiveram problemas genéticos, tiveram problema com droga, tiveram problema com tanta coisa. E aí se casaram, se tornaram crentes, esqueceram tudo que ficou para trás e viveram uma vida tranquila. Isso quer dizer que talvez na sua genética não possa vir alguma anormalidade? Pode vir. E uma criança, inclusive, pode nascer assim. Isso tem nada a ver com Deus. O que a gente tem que entender é o que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, o que nasce de carne é carne, mas o que nasce de espírito é espírito. Ou seja, Deus não é responsável hoje pela formação do corpo. O corpo é resultado da genética de um homem com uma mulher. A prova disso é que tua cara, aqui ó, na carne, é igual ao teu pai e tua mãe. Ou pelo menos deveria ser, né? Vai saber. Mas o teu espírito veio de Deus. Então ainda que uma criança nasça morta ou nasça enferma e morra, o seu espírito é perfeito, nunca teve injustiça e volta para Deus. E um dia ela receberá de volta um corpo glorificado, perfeito e sem nenhum mal. Agora, eu não posso ignorar que existe um mal no mundo, né? Por exemplo, já vou terminar aqui porque cada minha live está terminando. Teve um surto aí atrás de Zika e pessoas foram afetadas e crianças nasceram com microcefalia. O que é a Zika? É uma deformidade do mundo, né? E nós estamos aqui. Agora, pode-se vencer a Zika pela fé? Pode. Natural, qualquer coisa pode ser vencida pela fé. Se Jesus pôde ser ressuscitado dos mortos pela fé, ou por Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito, qualquer pessoa pode ter recuperação de qualquer coisa pelo mesmo Espírito. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, há de vivificar o vosso corpo de maneira eficaz pelo mesmo Espírito. Então, é isso, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deixe as suas perguntas, eu vou deixar uma caixa de perguntas lá, aberta para você fazer suas perguntas, e eu respondo todas elas lá nos stories.